Olá, eu sou Luciana Martins Maia e hoje estou aqui para a gente conversar sobre um assunto muito sério. Além de professora que está em casa nessa quarentena, também produzindo aulas e material, eu tenho 2 filhas que também estão em aprendizagem online na escola. Hoje, no dia de hoje, nós já entramos na 4ª semana de quarentena, na 4ª semana de isolamento social. Então, na primeira semana, as escolas correram, primeiro disseram que era o recesso e começaram a se adaptar a esse cenário e a essas questões de isolamento. A partir da segunda semana, talvez por questões de necessidade de se justificar as mensalidades, ou de se entender que não era férias, ou para dar realmente alguma atividade para as crianças que estavam em casa, enfim, seja lá o motivo que for, as escolas começaram a entrar na questão realmente do online. Só que, gente, não dá. É humanamente impossível transformar num passe de mágica uma escola analógica numa escola digital. Eu trabalho com educação à distância há 15 anos, com online, com essa coisa do vídeo, há muito tempo. E digo com propriedade que isso é um processo gradativo. Não é assim. A gente não transforma uma escola e um professor de uma hora para outra num professor digital. Até para mim, que tenho preparo, foi uma coisa que veio ao longo dos anos. Então, a gente testa, a gente vê o que funciona, o que não funciona, com que realidade. E agora, nesse momento, tá tudo meio estranho, né? Na realidade, tem muitas coisas que não estão funcionando. A gente pode pensar assim, não, as escolas já entraram, né? Já conseguiram, já estão fazendo aulas ao vivo, as crianças já estão ficando 4 horas e meia sentadas na frente do computador, né? De um tablet, de um celular, seja o que for. Aí isso tá dando certo. Mas será que esse modelo de você colocar a criança no mesmo horário que ela estaria na escola, dentro de casa, acessando um meio digital, a gente não está reproduzindo o mesmo modelo que não está funcionando na escola? Isso a gente precisa pensar. Os professores não estão preparados para isso. Eu tenho até visto aulas maravilhosas de professores incríveis que estão se esforçando, que estão se virando, que estão dando o jeito deles para fazer o melhor que podem. Só que isso, né? Isso tudo que os professores estão gravando, tudo que eles estão fazendo, isso tudo fica registrado, fica gravado, tá entrando na casa das pessoas. E os pais, com certeza, estão avaliando sim, estão avaliando as escolas, estão avaliando a atuação dos professores e todas as falhas vão aparecer. Seja da escola, seja do professor, elas vão aparecer porque as pessoas são humanas. Elas vão aparecer porque tá todo mundo tentando. E quando a gente tenta, a gente erra. E elas não estão tendo tempo de testar, de ver o que está errando, o que está melhorando. É quase que uma pós-graduação em uma semana. Elas estão tentando virar editoras de texto, youtuber, influencer e o que for, de uma hora para outra. Só que quem está ali recebendo tudo isso? Os alunos, os filhos de vocês, né? Os filhos de todo mundo, as crianças. Quem precisa ser educado? Então, isso tudo é muito perigoso. Eu vim aqui para dizer que isso tudo é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo colocado para essas crianças. Porque a gente está expondo as crianças a situações de estresse. Porque não são só as crianças que ficam estressadas, mas a família toda. Tem família que coloca a criança mais estressada ainda. Como se não bastasse o estresse de toda essa pandemia, né, desse coronavírus, o estresse do isolamento, o estresse das famílias, dos empregos, o estresse de todo mundo por toda uma situação, ainda tem outro estresse, que é o estresse do estudo. Eu tenho ouvido relatos desesperados de mães e de professoras que, além de terem que gravar suas aulas, têm que dar conta dos filhos que estão em casa. Dos filhos, da louça, da roupa, da casa, de tudo o que acontece. Eu acabei de ler um relato no Facebook de uma mãe que não é professora, uma mãe advogada, desesperada, porque ela não sabe se limpa a casa, se faz o almoço, se estuda com as crianças, se trabalha em home office. E muitas vezes, nesse trabalho, a gente precisa de silêncio. Eu preciso de silêncio para estudar. Eu preciso de silêncio para gravar o meu material. E as minhas filhas também estão estudando. A mais nova, muitas vezes, está estudando, interagindo com o grupo das colegas da turma.
Né? Com o computador ela assiste a aula, com o celular ela interage com o grupo. Loucura total. Funciona? Às vezes funciona, em alguns momentos funciona. Mas e quem não tem essa possibilidade de ter um computador e o tablet para fazer as duas coisas? Quem não tem a possibilidade de ter um acesso à internet, de ter 2 computadores para cada filho estudar em um? Sabe o que eu acho? Qual é a minha solução para essa situação? Planejamento. Planejamento e organização. Para tudo. Vamos repensar. Vamos ouvir as escolas, vamos ouvir os professores, vamos ouvir os pais, né? O que funcionou nessas semanas, o que não funcionou. Nós estamos tendo uma legião de professores enlouquecidos e estressados. Daqui a um mês ninguém aguenta mais. Todo mundo vai entrar em colapso. Vai ter professor pedindo demissão, não por falta de competência, mas por falta de estrutura emocional. Não há quem tenha estrutura emocional para dar conta. Eu já vi um monte de vídeo também na internet ironizando tudo isso, o professor desesperado, né? Ele tá gravando, aí o filho passa, e aí alguém faz barulho, cai alguma coisa, é uma loucura. Então vamos lá, como é que a gente pode organizar isso aí, né? Primeiro, avaliar o que foi feito até agora, né? Nessas 2, 3 semanas, se realmente o que foi feito está funcionando. Então, se estiver funcionando, beleza, continua. Mas não é estar funcionando pelo ponto de vista da escola. É estar funcionando pelo ponto de vista do professor e dos pais. Porque tem coisas que podem ser só uma adaptação. Tem coisas que, assim, é só a gente acostumar, que daqui a pouco tá tudo certo. Mas tem coisas que não, que é um acúmulo que vai virando uma bola de neve que vai estourar lá na frente. Então, já passou o tempo da gente dar revisão, né? Já não dá mais para ficar dando revisão. Então, provavelmente, as escolas já estão tendo que passar para a matéria propriamente dita, né? E a avaliação dessa matéria? Como é que fica? Como é que o aluno vai fazer prova? Como é que vai avaliar se a aula foi boa? Se o aluno realmente aprendeu? Como é que vai avaliar se realmente aquela matéria foi realmente assimilada pelo aluno? Ou simplesmente o professor grava a aula, joga lá, né, na plataforma onde for, e a escola, né, fez a parte dela, e os alunos que se virem em casa, que alguém ajude. Tenho visto mães desesperadas dizendo que tem que sentar e estudar com os filhos matéria que elas nem lembram mais. Não. Não pode. O professor tem obrigação de dar o conteúdo por inteiro. Ele tem obrigação de chamar a atenção da criança, de dar o conteúdo, de explicar esse conteúdo, de explicar o exercício e rever se aquilo realmente foi entendido. Mas como é que o professor faz isso online? Ele sabe? Não. Precisa de capacitação, precisa de ajuda, precisa de organização, precisa de uma escola presente. Será que essa escola está realmente presente? Não sabemos. Algumas até estão, outras não estão. Em algumas vezes, todo esse sistema está funcionando, em outras vezes não está. O que a gente precisa? A gente precisa repensar essas aulas. Talvez a necessidade não seja do ao vivo, no horário escolar, porque a preocupação das escolas é a presença. A minha filha tem que estar online, logada, naquele horário, naquele momento, e ela vai ganhar presença por isso. Porque é a forma que as escolas têm de verificar se o aluno está realmente assistindo às aulas, né? Esse ao vivo no horário escolar é complicado, porque as famílias podem não estar organizadas para isso. E é preciso que as famílias consigam se organizar para dar conta da aprendizagem dos seus filhos. Pode ser uma coisa que a gente vai alternando entre o gravado e o escrito. Às vezes a família também não tem impressora, não tem como imprimir o material. Como é que vai ser isso? O professor pode enviar um PDF para a criança copiar no caderno, né? Ela vai ter tempo para isso, ela vai ter tempo para copiar. Ou pode também mandar impresso, fazer a impressão na escola, não é para isso que serve a taxa de material, não é para isso que serve toda a estrutura da escola. Se a criança estivesse na escola, o material não estava sendo dado impresso, a mesma coisa, a escola imprime, deixa disponível e a família vai buscar na escola em horários pré-determinados, né, para não haver aglomeração. E quem não quiser buscar na escola, a família que não quiser sair de casa, ela imprime. Mas aí fica a critério da família. A gente tem que dar uma opção. A gente precisa respeitar as famílias. A gente precisa respeitar o que está acontecendo dentro da casa dos alunos. A gente não conhece
Cada casa é uma casa, cada família tem uma necessidade, a gente precisa dar esse tempo para as famílias. Eu preciso ter o material completo, eu preciso fazer o material completo. Eu preciso dar o subsídio para que o aluno aprenda, entenda, exercite, fixe aquilo, revise e ele possa tirar suas dúvidas. Com as minhas alunas nos meus cursos, eu liberei os cursos prontos, fechados. Eu coloquei lá na plataforma, tem vídeo de aula, de PDF, apostila, tem tudo. Mas as alunas é que vão organizar no tempo delas o acesso a esse material, para assistir tudo aquilo. E eu vou contar com as horas de acesso àquele material. Então ela pode entrar 1 horinha num dia, pode entrar de noite, pode entrar de manhã, pode entrar de tarde, e o somatório dessas entradas vão contar como frequência. Ah, Luciana, você pode dizer, mas elas são adultas, né? Um curso de formação, cursos para educadores, né? Sim, elas são adultas. Só que as escolas precisam, cada uma, arrumar o seu melhor modelo para fazer isso com as crianças. Né? Um modelo que melhor se encaixa na sua realidade, sem questões políticas, sem questões financeiras. Então não é colocar uma criança pequena de educação infantil sentada o tempo inteiro na frente de um computador, de um tablet, de um celular. Ela vai assistir 2 minutos, 3 minutos. E aí depois a orientação realmente pode ser passada por áudio, né? A família escuta o áudio, recebe e organiza o horário que ela vai fazer com a criança, ou o horário que ela vai definir para que a criança faça aquilo. Tem casas que estão mais tranquilas na parte da manhã, tem casas que estão mais tranquilas na parte da tarde. Outro dia uma mãe falou para mim, meu marido está em home office, tem 2 computadores, ele tem várias reuniões, ele fala o tempo todo, como é que meu filho vai estudar? Então, vai ter que organizar em outro local, vai ter que organizar em outro horário, né? Tem mães, né? Às vezes a gente tem que repartir esses horários. Tem mães com mais de um filho, com mais de 2 filhos, que vai ter que repartir. Por exemplo, de 8 às 9, um faz a aula, um assiste, depois a mãe orienta, né? E vai fazendo atividade. De 9 às 10, outro faz, alterna isso, né? A gente precisa ter o olhar pelo outro. A BNCC fala das competências socioemocionais, mas será que nós estamos sabendo respeitar as competências socioemocionais dos nossos alunos? A gente está sabendo desenvolver essas competências? Nós estamos sabendo fazer isso, será? Vamos pensar, gente. Tudo isso é para a gente pensar. Não tem respostas prontas. Eu não tenho essas respostas prontas, ninguém tem. Porque no momento de transição como esse, tudo que vier pronto pode ser que não funcione. Né? É para a gente realmente parar e pensar, planejar, replanejar o que já foi feito, né? Analisar tudo isso. A gente precisa analisar, avaliar, ver se isso funcionou, se esse modelo que a gente está colocando de escola, de aula, está funcionando. O planejamento é realmente isso. É você determinar um conteúdo, ver os objetivos que você quer alcançar com esse conteúdo, elencar as estratégias, né, que você vai utilizar, né, definir isso. E, nesse caso, que ferramentas você vai utilizar para isso, né? Se são ferramentas digitais ou se não são digitais que você vai precisar utilizar. Aplicar isso, avaliar se deu certo e aí, depois dessa avaliação, realmente você vai ver se vai surtir efeito e vai replanejar para continuar. Então, gente, vamos parar, ver o que está funcionando. Atenção, coordenadores, não é entupir a criança de conteúdo, não é entupir a família de conteúdo, mas é respeitar o momento. Conteúdo importante, claro, né? Como esse conteúdo está sendo colocado para a criança é que é a grande questão. Como esse conteúdo está sendo colocado? Então vamos repensar isso, de como nós podemos passar esses conteúdos para as crianças. Eu acho que não precisa ser exatamente no horário da escola, todo mundo junto, online, ao vivo. Eu acho que até pode ter esse momento, todo mundo junto, online, ao vivo, mas não no período todo, de 7 da manhã, meio-dia e tanto, de 1 da tarde às 5. Às vezes isso complica, as dinâmicas familiares são diferentes. As famílias estão diferentes nesse momento, mas é preciso saber planejar. É preciso saber organizar isso. E aí, se você precisar saber mais sobre planejamento, sobre como planejar, como elaborar um bom planejamento, né, com todas as etapas, um planejamento que sirva para as aulas online e também para as aulas presenciais, eu faço um convite para vocês.
O IBC Pro está com matrículas abertas para o curso Como Montar um Planejamento para Aulas Online. O curso é totalmente online e o início desse curso é imediato. Você pode se inscrever no curso e você já começa. Você estuda de onde e quando quiser, no seu tempo. O curso é dividido em módulos e esses módulos são compostos de videoaulas, de slide, com material didático, com apostila. Ao final de cada módulo tem um exercício para analisar a sua compreensão, né, desse conteúdo, né? E aí você vai aprender a planejar isso, não só para aulas online, mas também para aulas presenciais, para as pessoas que precisam de ajuda nesse sentido, para as escolas que precisam de ajuda nesse sentido, né? Tem escolas me procurando para todos os professores fazerem juntos, para todo mundo fazer a mesma língua e falar a mesma língua. Eu acho que isso é legal, né? O link com o conteúdo do curso, com todas as informações, você encontra embaixo desse vídeo, né? E a gente está aqui para ajudar, né? Todos os dias eu venho para dar uma dica diferente, né, para vocês sobre o ensino, sobre educação, sobre aprendizagem, sobre educação infantil, alfabetização, ensino fundamental, mas dicas como professora. Como professora a gente pode melhorar a nossa prática. Então, gente, agora é a hora de tudo aparecer. Educação é para os fortes. Professores vão ser valorizados sim, porque eles estão dando o melhor, eles estão fazendo o melhor que podem. Então, professores, nós vamos sair fortalecidos disso com certeza, mas crescidos, engrandecidos e qualificados. Estamos aqui todos juntos no mesmo barco para se ajudar, não é não? Então, beijo grande, beijo virtual no coração de todo mundo e IBC Pro transformando os nossos sonhos de educação agora virtual em realidade. Até a próxima. Até o próximo vídeo.